precioso que nós estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de EBD, né? E graças a Deus por isso, que toda a glória seja para Ele, única e exclusivamente. Antes da gente entrar aqui de fato no tema da lição, eu vou convidar os irmãos que abaixem suas cabeças. Vamos agora iniciar com uma oração para que o Senhor prepare o nosso coração e a nossa mente e que a palavra dele encontre morada, né, no nosso coração e que a gente possa passar o dia de hoje, que é um dia tão especial, meditando sobre aquilo que nós conversarmos, sobre a palavra dele. Oremos. Senhor Deus e Pai, graça te damos, Senhor, pelo seu amor, porque o Senhor é um Deus único, verdadeiro, tão grandioso, Senhor. Mas mesmo com toda essa glória que tu tens e só tu tens, o Senhor olha para nós, cuida de nós, não nos abandona. E foi até as últimas consequências por esse amor. Ó Pai querido, é no nome do Senhor Jesus que oramos a Ti. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da Tua palavra. Que essa lição, Senhor, se abra diante dos nossos olhos e que possamos rever os nossos caminhos, como, Senhor, temos nos posicionado, como temos buscado, Senhor, andar. Ó Deus querido, que o Senhor esteja no controle de tudo, que tudo que for falado aqui, ó Pai, venha de Ti. Também peço, Senhor, que o Senhor abençoe todos os que estão, Senhor, assistindo, que reservaram esse tempo, esse momento. Abençoa, Senhor, as famílias e cuida de cada um de acordo com a Tua vontade. São bênçãos que te peço e te agradeço. No santo e precioso nome do Senhor Jesus, com o perdão dos meus pecados. Amém. Bom, irmãos, nossa lição de hoje, a gente continua estudando, né, a nossa revista e a nossa lição 8ª. E o título dela é Igreja, lugar sagrado para cultuar a Deus. E a gente já começa com uma leitura bíblica sobre o texto áureo. Então, a irmã Inês vai ler Efésios capítulo 5, versículo 27. Se o irmão ainda não está com a sua Bíblia, é o momento de pegar para fazer as anotações, marcar, porque aí num outro momento, a hora que o irmão estiver meditando, vai poder achar com facilidade os textos que foram citados. Então, Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem máscula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. E então a gente começa ouvindo, né, essas palavras em que diz e que deixa muito claro como a igreja deve se apresentar, né, ao Senhor, como uma igreja gloriosa, né, sem mácula, sem ruga, e mais santa e irrepreensível. E aí, irmãos, nós vamos começar refletindo, né, e hoje a gente tem mais uma oportunidade de pensarmos, de olharmos para nós mesmos e ver como que a gente tem levado a nossa vida cristã, né? Então a gente tem essa oportunidade de ver se alguma coisa precisa ser corrigida, o que precisa ser corrigido. E eu, como boa professora que sou, e vou fazer uso disso hoje, a gente sempre gosta de passar atividades, né, para os alunos de falso e verdadeiro. E eu acredito que se o irmão ou a irmã não fez isso na escola, com certeza os seus filhos fazem, né? Então, eu vou falar algumas coisas e eu gostaria que o irmão pensasse, né, a irmã pensasse consigo, se isso é uma verdade ou se isso não é uma verdade, mas uma verdade na sua vida. Como é que você tem lidado com essas questões? Bom, então começamos assim. Não há lugar melhor que a igreja do Senhor Jesus para adorarmos e glorificarmos nosso Deus e Pai. Isso tem sido verdadeiro? Você pensa realmente que a igreja do Senhor Jesus é o melhor lugar para estarmos? Para glorificarmos e adorarmos o nome do nosso Deus? Segundo,
Os trabalhos que a igreja promove, seja aqueles trabalhos dentro da igreja ou fora da igreja, evangelização de rua e tantas outras coisas que a igreja está envolvida, elas realmente nos motivam a servir ao Senhor Jesus? Ou às vezes fazemos porque precisamos estar ali? Então, é uma verdade que os trabalhos nos motivam. Nos motivam por quê? Porque queremos servir ao nosso Senhor Jesus. Outra questão. Somos realmente gratos a Ele por tudo que Ele nos tem dado, por esse lugar que Ele nos deu, onde nós podemos nos reunir, nos cumprimentar, né? Por mais que a gente está nesse período de pandemia, que muitas vezes a gente não pode dar aquele abraço apertado, mas aqui a gente pode trocar, né, olhares no sentido de estamos juntos, estamos na mesma caminhada, de um irmão apoiar o outro. Isso tem sido uma verdade? Ou isso não tem sido uma verdade para nós? É muito gostoso quando a gente olha os nossos irmãos envolvidos na obra e no trabalho do Senhor, né? Cada um com aquilo que Deus lhe entregou, com o seu conhecimento, ali, com a inteligência que Deus deu para cada um de nós, porque nós sabemos que cada um tem uma aptidão maior para determinadas coisas. E tudo isso que Deus nos deu, que tem nos acrescentado a cada dia, né? Porque somos seres inteligentes, nós aprendemos a fazer tantas coisas. E como que nós temos nos comportado com relação a isso, em trazer isso para a igreja, em compartilhar, né? Como que nós temos usado a isso de uma maneira que a gente possa entregar para o Senhor tudo que Ele tem nos dado. Então essas são questões, né, que fazem a gente pensar, refletir qual que é o termômetro da vida cristã. Se a vida cristã fosse se a gente pudesse comparar com uma questão de saúde, né? Então, uma pessoa que ela está ali gripando, ficando resfriada, pode ser que aconteça que a temperatura corporal dela comece a subir, ela venha a ter até febre. Então, quando a gente reflete, quando a gente olha para o nosso próprio coração, para a nossa mente, a gente tem essa oportunidade de ver como está a nossa saúde cristã, né? E por isso que hoje a gente para falar da igreja como lugar sagrado, lugar, né, que foi consagrado para adorarmos ao Senhor, para cultuarmos a Ele. Diante dessas questões, nós devemos pensar sempre que a nossa vida cristã, ela é como se ela se iniciasse a cada dia. Então, o que eu fiz ontem para Deus foi ontem. Hoje é um dia novo, hoje é um momento novo. E nós vamos continuar a nossa caminhada com o único propósito de servir ao nosso Deus. E olhando para tudo isso que já foi falado, a gente pode pensar que a igreja corre riscos? O irmão já pensou nisso? A irmã? Então, será que realmente existem coisas que podem ser um risco iminente na igreja hoje? E vamos pensar na igreja, né? Aqui a gente tem o templo da Igreja Batista em Jardim Leme, né? Que foi construído para louvor e adoração do nosso Deus, mas que essas paredes, elas são vivas quando estamos aqui, quando os filhos do Senhor se reúnem, né? Então, somos organismos vivos e nós sabemos que nós somos o corpo de Cristo, né? A noiva adornada para Ele. E pensando nisso, hoje nós vamos refletir sobre situações que podem adoecer a igreja, que pode adoecer o povo de Deus, né? O corpo de Cristo. Então vamos começar falando sobre secularização, né? Então, secular são coisas referentes, concernentes ao mundo, né? Não ao mundo, o planeta Terra em si, mas esse mundo como um sistema, esse mundo com tudo que ele traz, né? E o Senhor Jesus, Ele não falou pra gente, olha, vocês vão ficar afastados do mundo, vocês vão ficar alienados do mundo. Não,
Nós teríamos que renovar o nosso entendimento, né? Para que o mundo não esteja dentro de nós. E para ficar mais claro isso, eu vou citar um exemplo que eu vi há pouco tempo sobre uma canoa. Então, quando a gente olha ali para um rio, né, para um lago, e a gente vê ali uma canoa, né, e uma pessoa ali velejando, né, de canoa, andando de canoa. A água que pode representar o mundo, ela não está dentro da canoa. Porque se ela entrar dentro da canoa, essa canoa naufraga. Então é como a nossa vida cristã. Nós estamos no mundo, mas não dentro dele. Não conformados com aquilo que eles fazem, né? Então a gente vai falar da nossa atitude como cristão com relação ao nosso relacionamento com o mundo, né? Então tudo que vemos, ouvimos, falamos e fazemos é o nosso comportamento. E pergunto aos irmãos, o nosso comportamento dentro da igreja tem sido diferente do nosso comportamento no mundo? A nossa vida cristã, ela é dividida, ela é fatiada. Então eu tenho a minha vida no lar, com o meu esposo, eu tenho a minha vida com os filhos, a minha vida no trabalho, eu tenho uma vida na igreja. Então vamos refletir, vamos pensar, né? Porque a gente pode estar pegando uma coisa que é muito especial, algo que é muito especial, e a gente pode estar banalizando isso, né? E a gente pode pegar coisas que realmente não deveriam estar na nossa vida, por sermos cristãos, professarmos nossa fé no Senhor Jesus Cristo e termos a Bíblia como regra de fé e prática, e estarmos vivendo isso no nosso cotidiano, né? Coisas que não deveriam fazer parte estão inseridas, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa, por exemplo, na nossa vida de oração, né? Nós já entendemos que o Senhor deseja ter uma intimidade conosco, né? Que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, pagou os nossos pecados e agora a gente retomou esse relacionamento com Deus. Mas voltando aí para a nossa vida de oração, temos dedicado momentos de oração quando estamos fora da igreja, quando estamos fora aqui do templo. A oração tem sido parte da nossa vida secular, no sentido do meu dia a dia, naquele momento, eu separo momentos para orar, ou não? Então, a minha vida secular é uma, e o que eu faço lá é muito diferente do que eu faço na igreja. Então, a gente tem que pensar que o Senhor está conosco. E não tem parte da nossa vida, não tem área da nossa vida que Ele não esteja conosco. Então Ele está nos vendo, nos acompanhando, o Espírito Santo está em nós. Então, o jeito com que eu falo, de repente, é mais cuidadoso porque eu estou dentro da igreja, mas o tratar com a minha família já não tem esse mesmo cuidado, porque a nossa vida cristã pode estar sendo conduzida de formas diferentes dentro da igreja e fora da igreja. Até, irmãos, que a gente parar para pensar, eu não sei se já aconteceu isso com os irmãos, mas muitas vezes a gente participar de uma festa, isso é só um exemplo, participar de alguma celebração na igreja, por exemplo, de um casamento, e quando a gente vai, às vezes, para a recepção, a gente encontra coisas que a gente fala, nossa, mas isso aqui agrada a Deus? Isso aqui o Senhor está glorificando o nome de Deus? Então, quando a gente pensa em secularização, uma coisa tem que ficar muito claro. Todas as coisas, em todas as nossas áreas de vida, temos que pensar se aquilo realmente está glorificando o nome do Senhor, se aquilo agrada a Deus.
E quando a gente faz esse tipo de reflexão e faz essa pergunta, a gente consegue ter uma resposta clara. Não, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui é do mundo, isso aqui não são as coisas do Espírito. Então, por isso que precisamos refletir, refletir e refletir, para que a gente tenha plena consciência de saber escolher as coisas corretas, as atitudes corretas. E então, com a oração, com a busca, né, do conhecimento na Bíblia, nós vamos sendo orientados a ter uma vida em crescimento. E aí estaremos no mundo, né, porque a gente sabe do nosso trabalho lá, mas o mundo não fará parte de nós. Porque se não tomarmos cuidado, o que acontece? Eu vou imitando o mundo, os costumes do mundo começam a fazer parte da minha natureza e eu já não estou mais olhando para Cristo, eu já não estou mais buscando a orientação do Senhor nas suas palavras, né? Eu já não leio mais a Bíblia, e aí é como aquela canoa que antes ela estava sobre a água e não havia água dentro dela, ela fazia parte ali daquele momento, mas de repente essa água começa a entrar, né? A gente começa a se conformar, às vezes amar determinadas coisas do mundo, e quando vemos, essa canoa já está cheia de água e ela naufragou. E a gente pode comparar a nossa vida espiritual. Então, que a gente possa meditar na secularização e como nós temos lidado com isso no nosso dia a dia, né? Agora a gente vai ler Mateus 5, de 13 a 16. E aí a gente vai ver o Senhor falando sobre o sal da terra, né? Sobre a luz, né? Então, nos acompanhe aí com a sua Bíblia. Vós sois o sal da terra, e se o sal for inspirado, com que se há de salgar, para nada mais preste, senão para ser lançado fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no paladar dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifica o vosso Pai que está no céu. Amém. Então, o que a gente pode perceber aqui pelo versículo? Que nós somos o sal da terra. E quando a gente pensa no sal, muitas vezes a gente pensa no sabor, né? Porque o sal, ele dá sabor para o alimento. Só que quando a gente pensar no sal, nós também temos que pensar que tempos atrás, quando não existia geladeira, né, as pessoas não tinham aí como conservar os seus alimentos, os alimentos eram salgados, porque o sal, ele conserva, ele evita a podridão, né? Então, por isso que o Senhor nos coloca tão claramente que nós somos o sal da terra. Então, além de dar sabor, nós vamos fazer diferença na vida das pessoas. Luz para que a gente aponte o caminho correto, né? Para que a gente ilumine o caminho das pessoas, para que através de nós as pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo. Então, Tiago, sim, né, ele fala que quem quiser ser amigo do mundo se constituirá inimigo de Deus. João diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, tudo isso vem para a gente fazer esse fechamento com relação à secularização e dizer que professamos a fé cristã e o nosso prazer está em Deus. Então, que
que a gente possa refletir nisso, olhar para o nosso coração e mente e ver onde estamos buscando os nossos prazeres, onde estamos buscando alegria, né? Uma vida santa, justa, piedosa, uma vida digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é isso que temos buscado? Bom, continuando falando aí desses perigos eminentes, agora nós vamos falar sobre o legalismo, né? Então, o legalismo, ele oprime a igreja, ele quer sufocá-la, impedir seu crescimento. A revista fala como um alimento mortífero, fruto do orgulho, que desemboca na intolerância, é sem amor e é sem paixão. E eu quero compartilhar com os irmãos, né, conversando com o pastor Rubens, ele trouxe algumas coisas assim de entendimento para mim que foi muito importante, por isso eu desejo compartilhar com os irmãos. Então, quando a gente fala de legalismo, a gente pode pensar em 3 pontos principais. O primeiro ponto é que o legalista, ele quer pagar a salvação. Como assim ele quer pagar a salvação? Então ele vai orar muito, ele vai fazer muitas coisas e ele, nossa, não, mas por que, né? Então Deus me abençoa porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Então isso é legalismo. Segunda coisa, eu errei, eu pequei, eu fui falho, o Senhor não vai me abençoar porque eu falhei. Isso também é legalismo. Terceira coisa, e aí a gente pode pensar nessa terceira coisa justamente dentro dessas coisas que eu mencionei para vocês. Opressão da igreja, sufocá-la, né? Porque o legalista, ele também pode ter esse outro lado, que é de ser o dono da verdade, né? Então ele critica, né, o mosquito do outro irmão, mas ele não olha para o que está acontecendo na vida dele e ele está engolindo ali um camelo, né? Ele acaba pegando as escrituras, fazendo a sua própria interpretação, né? E ai daquele que vai falar com ele, porque ele é o dono da verdade. Então, a gente vê dentro do legalismo, legalista, essas várias formas, né, de se tornar um legalista, de ser um legalista. Então, o que é importante a gente pensar quando a gente vai fazer essa reflexão sobre nosso comportamento como igreja, né? Sendo que o nosso objetivo, como o tema da lição colocou, é cultuar, adorar e glorificar o nome do Senhor. Esse é o propósito da igreja, né? Então, como eu tenho me comportado, né? Como eu tenho feito as coisas. Então, nessa questão de repente, eu vou estar nos trabalhos, eu vou estar à frente dos trabalhos, porque eu quero que as pessoas olhem para mim, eu vou, de repente, conduzir algo na igreja porque eu quero um aplauso. E eu vou citar aquela situação que a gente bem lembra na Bíblia, onde o fariseu, ele critica, né, os fariseus, eles criticam o Senhor Jesus por ter feito uma cura no sábado. Só que eles não param para perceber, né, ou eles não têm essa consciência de que eles estavam tramando a própria morte do Senhor Jesus, inclusive no sábado. Então, tudo isso vem mostrar pra gente que às vezes a gente está, né, criticando o outro e tudo mais, mas não está parando para olhar pra gente, para as coisas que a gente está fazendo. Ou nessas questões de querer, assim, ganhar uma visibilidade, vamos colocar desse modo, quem está sendo engrandecido? Sou eu ou o Senhor Jesus? Então, esse trabalho que eu estou fazendo na casa do Senhor, eu estou fazendo por mim mesmo, para mim mesmo, ou eu estou fazendo para o Senhor Jesus? Né? E se eu estou fazendo para o Senhor Jesus e acontece alguma falha, então logo já me vem à mente que eu não sou digna do perdão dele. Então isso é, como nós já falamos, outra forma de legalismo. Eu sei que esse assunto é um assunto denso,
mas é importante a gente parar para pensar qual é o propósito que tem nos guiado quando a gente fala de legalismo. O que tem que motivar a fazer a obra do Senhor? Qual é o sentimento que está por trás disso? Né? É um sentimento humano, de repente, de querer um aplauso, um sorriso, um agradecimento, algum tipo de honraria, ou a gente faz por Ele, a gente ama por Ele, porque Ele nos amou, né? Então, e essas questões vêm refrescar a nossa mente, e é bom que a gente olhe o que temos feito e como temos feito, para que a gente tenha hoje essa oportunidade de uma correção. Opa, está errado aqui, olha como eu tenho pensado, como eu tenho feito. Não é isso que a palavra nos ensina. Então a gente tem essa oportunidade de parar, pensar, entender que estamos nos desviando, o nosso caminho está saindo fora dos trilhos, né? E isso pode levar a um acidente muito sério. Então é o momento de parar, pensar e retomar a nossa caminhada cristã, né? E viver uma vida, né, na graça do Senhor, né? Então, outra coisa também, com relação ao legalismo, agora é o tempo da graça, então agora a gente não precisa ter mais regras e a gente pode fazer tudo. Não é assim, né, que as coisas funcionam, não é isso que a palavra do Senhor nos fala. Por isso que a todo tempo devemos exercitar a nossa mente, né? Devemos investigar o nosso coração para saber o que tem passado por ele, né? E agora a gente vai ler Apocalipse 2:5 para reforçar isso que a gente falou. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, previamente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, o Senhor nos orienta a realmente refletir e ver onde caímos e nos arrepender. O que eu fiz não foi bom, a intenção está errada, o motivo está errado. Então, o Senhor nos dá essa liberdade da gente poder parar, olhar onde a gente caiu e de nos arrepender. E aqui a palavra ela é muito clara com relação a isso, né? E agora, irmãos, então falamos sobre secularização, falamos sobre o legalismo e agora vamos falar sobre sincretismo, né? Então, eu ouvi uma frase que diz assim: a igreja de Deus é aberta a todos, mas não a tudo. Então, quando a gente pensa em sincretismo, a gente pensa em misturas, né? Então, a gente pode observar que muitas vezes dentro da igreja, né, e isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande, de acrescentar coisas na igreja que não estão na palavra do Senhor. Costumes, práticas e usos que não estão na palavra do Senhor. E por isso que a gente fala que o sincretismo é uma mistura, né? Como se fosse sendo enxertado coisas naquilo que Deus já deixou no começo, meio e fim, pré-estabelecido. Não é para ser enxertado mais nada. E o que isso leva? Isso leva, o que nós vemos? A gente vê muitas vezes doutrinas, fetiches colocados dentro da igreja, né? Unindo ideias e costumes, e a gente pode observar muitas vezes entre parênteses, novidades da fé, né? Então, irmãos, pode até parecer chocante, mas a gente tem que parar para pensar o seguinte: simpatia gospel, será que aquilo que eu estou vendo lembra uma simpatia? Nossa, mas que coisa esquisita,
é uma mandinga cristã. Então, a gente tem que estar atentos, a gente tem que vigiar e a gente tem que observar para ver se as coisas que estão acontecendo dentro da igreja são realmente bíblicas, né? Ou se a gente está pegando outras coisas e está trazendo para dentro da igreja. Estamos fazendo uma mistura, né? O culto agora ele não é mais direcionado ao Senhor, ele é direcionado ao homem, existe uma idolatria, né? Então a gente começa a apreciar, a gente começa a bater palma, a gente começa a glorificar outros elementos que não o Senhor, né? Que não o Deus da criação. Isso é sincretismo, né? Então o louvor não é mais para a adoração do Senhor, né? Ele é para a gente admirar a voz daquela pessoa que canta. Então, quando a gente percebe que o nosso foco de adoração, né, que determinados costumes, que determinadas doutrinas não estão não estão vindo da parte do Senhor, muito pelo contrário, estão nos distanciando do Criador, sincretismo. O sincretismo, ele conspira contra a verdade, né? Então a gente tem que pensar sempre o seguinte: quando a gente fala de nosso crescimento espiritual, a nossa união como igreja, glorificar o nome do Senhor, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, né? Por isso que tudo já ficou muito organizado para nós, né? Deus já deixou a palavra do Senhor e ali a gente pode procurar o nosso manual de viver, né? Do bem viver. Então, não é com isso, irmãos, eu não quero que a gente comece a julgar o outro irmão. Olha, aquele irmão é legalista, aquele irmão é sincrético, aquele irmão, né? Não. Que cada um cuide de si, que cada um olhe para o seu próprio coração e responda por si mesmo. Alguma dessas coisas tem estado no nosso coração? Algum desses usos e costumes a gente tem colocado e tem idolatrado ao invés de glorificar o nome do nosso Senhor? Então, essa lição de hoje, né, ela vem aí dando continuidade às outras para que a gente consiga, né, observar aquilo que precisa ser mudado. E de novo, eu peço que voltemos à leitura de Apocalipse 5:2. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Então, a gente vê a atitude que o Senhor tomará conosco se não nos arrependermos, se não tirarmos um tempo para fazer essa meditação, essa reflexão. Então, é necessário voltar. É necessário repensar como temos vivido a nossa vida cristã como igreja, porque o nosso texto áureo, ele diz, né, lá em Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E para a gente chegar nesse patamar, a gente precisa passar por essa avaliação interna, essa avaliação da nossa vida cristã, medir a temperatura dela, ver se ela não está ali febril, se está com febre, se não precisa de um tratamento do Senhor, né? Então, que lembremos sempre, né, que a palavra do nosso Deus ela é poderosa e que a igreja precisa, né, lembrar que o nosso objetivo aqui é louvar e engrandecer o nome do Senhor. No mundo, a nossa missão é ide, fazer discípulos, né? Então, precisamos, para que isso aconteça, precisamos voltar às Escrituras. E aquilo que é estranho, que não faz parte das coisas do Senhor, precisa ser abolido, precisa ser tirado, porque o único nome que deve ser exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, com isso a gente chega ao final da nossa lição. Então foi um prazer muito grande estar aqui, né, conversando com
os irmãos e a gente encerra fazendo uma oração. Então, abaixemos nossas cabeças, oremos. Senhor Deus, obrigada pelo privilégio, Senhor, de podermos tirar esse momento para refletir na Sua palavra, de poder buscar, na Bíblia e usá-la como nosso manual, Senhor. Manual que nos direciona a cada dia como devemos andar e onde deve estar o nosso foco, que é no Senhor Jesus. Senhor, que cada um de nós possa refletir sobre a sua vida cristã, sobre a igreja, Senhor, sobre o corpo de Cristo, mas não julgando o próximo, Senhor, mas refletindo sobre o que está dentro de nós. E que possamos, Senhor, tirar, excluir tudo que não convém a filhos do Senhor, Pai. Nos ajuda na nossa caminhada, nos dá ânimo e nos abençoa, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Continua conosco nesse dia e abençoa, Senhor, cada representante, cada família aqui conosco. É o que te peço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, irmãos. Até o próximo domingo.